Bom, são 9h05, eu acho que dá para a gente conversar já, e conversando. Eu estou gravando, então eu vou disponibilizar lá no SIGA a nossa conversa para quem não tiver participado poder saber como é. Na verdade, essa conversa inicial eu já está até gravada lá. Eu gravei a conversa de apresentação. Eu primeiro quero agradecer a vocês que estão, que se matricularam na disciplina pela matrícula, e me apresentar. Eu sou engenheiro florestal desde pequenininho. Me formei na Rural do Rio em 83. Depois eu fui para a Amazônia, logo que eu me formei, eu fiquei 29 anos na região. Trabalhei não totalmente na região, mas trabalhando na região. Morei em Brasília 10 anos, desses 29, mas trabalhando na região. Oi, Ana, chegou aí? Então, eu fiz mestrado no INPA, comecei a trabalhar em empresa privada, numa empresa, depois noutra, depois eu montei a minha própria empresa, me dei mal. Entrei no INPA e depois eu saí do INPA, porque eu vi que a academia não era a minha praia, eu sou mais um tocador de obra. E só no final da vida, agora, perto de me aposentar, que eu resolvi ser professor. Porque a ideia é contaminar alguém, contaminar o máximo possível de pessoas. Essa disciplina é a minha cara, que chama Produtos Florestais Não Aderivos. Eu detesto esse nome, eu acho que esse nome não tem nada a ver. Eu chamaria de uso múltiplo de florestas, ou chamaria até de manejo de floresta, que é o que é verdade. Se eu tenho uma floresta plantada, eu manejo essa floresta. Se eu tenho uma floresta natural, eu manejo essa floresta. Essa floresta, no caso de uma floresta tropical, pode ser a Mata Atlântica, pode ser a Amazônia. Eu trabalhei mais na Amazônia, mas vale para as duas. Só não vale muito para a Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica é cheia de restrição. No afã de protegê-la, acaba se restringindo o seu uso, e é por isso que ela cai sistematicamente, assim como a Amazônia. Quanto mais restrição você dá, mais você tende a perder a floresta para outros usos mais rentáveis. A gente vai tratar sobre isso na disciplina. Depois que eu fiz o mestrado no IPA, eu acabei fazendo doutorado na Federal do Paraná. Quero dizer que as aulas, eu vou disponibilizar sempre as aulas teóricas, vou gravar no PowerPoint e vou disponibilizar, né, para leitura. E nas segundas-feiras, eu vou reservar 2 horas para a gente ter a aula prática. 1h30, 2 horas, a gente vai ver a dinâmica, se a gente vai conseguir trabalhar via internet para a prática. E a prática, e é bom esclarecer isso, a prática vai ser a prática do engenheiro, não é a prática do peão. Se fosse uma prática de peão, eu teria que ensinar ele a usar um trado para furar uma copaíba, usar uma motosserra para derrubar uma árvore, ou algum outro, um skidder para arrastar uma árvore, ou alguma outra coisa assim, né? Não é. Uso múltiplo não é catar um monte de coisa no mato. Catar um monte de coisa no mato pode até ser uso múltiplo para um peão, para uma pessoa, para um caboclo que mora no mato. Para um engenheiro, não. Uso múltiplo, em função da biodiversidade, da quantidade de alternativas que a gente tem, seja no setor primário, que é extrativismo puro, tirar uma árvore e vender a tora, ou seja no setor secundário, tirar uma árvore, beneficiar ela, agregar valor a ela, ou à árvore, ou ao látex, ou às plântulas, ou à semente, agregar valor, seria o setor secundário. Ou no setor terciário, que é o setor de serviço. A quantidade de alternativa é monstruosa, como a gente vai ver. E aí não tem como eu, da minha cabeça ou da cabeça de alguém, decidir quais produtos vai utilizar, devem ser utilizados. Isso tem a ver com método. Tem um método de engenharia, tem um método técnico, científico, tem um método para trabalhar com uso múltiplo. O conforto é que você não precisa necessariamente saber explorar nenhum dos recursos.
Outra coisa que a gente vai ver também, dentro do método, a gente faz um planejamento, e esse planejamento é praticamente impossível que ele seja um bom planejamento, ele pode ser o melhor planejamento para aquele momento, mas a gente gasta só metade das fichas no planejamento. A outra metade das fichas a gente gasta no monitoramento. No monitoramento das atividades que vai permitir a gente cada vez mais potencializar a nossa floresta, agregar mais valor à floresta. E é isso, em última análise, que vai impedir que ela seja desmatada. Quando a floresta, nós já temos pacote tecnológico para a Amazônia e para a Caatinga, agora a gente precisa potencializar esse uso. Quando a floresta produzir mais dinheiro que os usos alternativos, ninguém vai ser maluco de tacar fogo na floresta. Só um exemplo bem que eu cito sempre, um papagaio, eu não estou falando, e manejo, quando eu falo de manejo, uso múltiplo, eu não falo só de flora. É claro que a disciplina vai se restringir à flora, mas os ensinamentos podem ser aplicados completamente à fauna. Só que a fauna é proibida. É proibido explorar. Mas se um caboclo pudesse subir numa árvore, usando uma bicicleta, ou que seja um outro recurso mais rústico, e pegasse um papagaio e vendesse, ele ganharia uns $2.000 no papagaio, e é mais do que um caboclo normalmente, um assentado do Inca, gasta com o desmatamento dele. Então, infelizmente, a gente não tem nem moral para explorar a fauna, porque nem a flora a gente explora adequadamente. Isso é uso múltiplo. É sobre isso que a gente vai tratar na disciplina, e a prática disso, tudo tem a ver com banco de dados. Banco de dados que eu estou falando não é banco de dados, é uma planilha, um diretório onde coloco um monte de coisa digital lá. Não. Banco de dados relacionais. Então tem que saber, não tem outro jeito, tem que saber como funciona um banco de dados. E a nossa prática vai ser em cima de um banco de dados, desde o começo, desde lá do comecinho, como a gente faz para operar um banco de dados. Por isso é que eu preciso saber da turma se todo mundo tem um notebook ou um desktop disponível. É uma ferramenta fundamental, vai ser uma ferramenta fundamental para a nossa prática. Se a gente tivesse prática lá na Rural, seria no laboratório. Como a gente não tem, a gente vai tentar de longe mesmo, compartilhando tela. Então, eu pergunto, todo mundo tem computador? Sim, mestre. Quem falou foi o Rodrigo? Sim, eu Aham. também. E Rogério? Rogério tem? Também, tem Beleza. sim. Então, tem mais alguém? Só tem vocês dois na sala? Eu tentei adicionar a Ana Lúcia e o resto do pessoal, só que tá acontecendo algum erro que não tá rolando. Tá, então, ó, se você tem contato com ela, avisa que já tem essa conversa gravada já, só não está disponibilizada lá, mas vai estar lá no SIGA, essa conversa, essa introdução, e aí é só assistir e assistir de novo. Lá eu explico com mais calma, com mais tranquilidade, porque eu gravei tudo isso que eu estou falando aqui. O nosso papo hoje vai ser muito curto justamente por causa disso, que a gente não está se entendendo ainda, nem o pessoal está aqui. Mas vai ser assim, toda semana eu vou disponibilizar uma série de vídeos sobre a parte teórica. E aí, nessa semana não dá, porque eu não disponibilizei nada ainda, mas durante essa semana eu vou disponibilizar. E na semana que vem, quando a gente se encontrar na segunda-feira, aí já vai ser outra conversa. Porque eu já vou ter disponibilizado os vídeos, vocês já vão ter assistido os vídeos. Não só a gente vai discutir aquilo que eu mostrei, como também a gente vai fazer a prática, o início da prática com o computador. Eu quero usar o Google Meet, mas eu quero usar, eu estou querendo usar o Google Meet, porque eu acho que é a ferramenta mais fácil. Se alguém tiver uma outra sugestão, eu posso ouvir, mas eu acho que o Google Meet é a mais completa. Então, a partir da semana que vem, eu vou agendar já. Você vai receber um link para já na hora certa, na semana que vem, poder participar via Google Meet.
Então, como vai funcionar a avaliação? A avaliação vai ser assim, no domingo, até o domingo anterior à próxima aula, ou seja, você vai ter a semana inteira para ver os vídeos, na verdade 2 semanas, se você for ver lá no SIGA, no plano do curso, você vai ver os tópicos que a gente vai passar na disciplina, né, os tópicos que a gente vai passar na disciplina, e aí você vai ver que eu estou botando 2 dias para cada tópico, para cada um daqueles grandes títulos. Aí, quando terminar as 2 semanas para cada tópico, aí no domingo anterior ao tópico seguinte é o prazo para você me mandar, para cada aluno me mandar um resumo por escrito do que captou, daquilo que foi exposto. Eu vou pegar esse resumo e vou classificá-lo. Se ele for muito bom, vai ser 5. Se não mandou o resumo, vai ser 0. Se o resumo for mais ou menos, vai ser 3. Mais ou menos mais para mais 4, mais ou menos mais para menos 2. E aí, a cada resumo, eu vou dando essa nota. Ao final, eu vou tirar uma média. Essa média eu vou multiplicar por 2. Ou seja, se a sua média for 5, eu vou multiplicar por 2, então essa nota vai ser 10 naquele período. A gente não vai ter uma prova na disciplina. A gente vai ter só relatório mesmo, relatório sobre o que você pegou de cada tópico, de cada aula, daqueles itens que estão lá no SIGA. Não sei se vocês já viram lá, tem um plano de curso lá com os itens. Tá certo? Alguma dúvida? A princípio, eu acho que tá ok. Então, os resumos têm que ser entregues até domingo, no domingo anterior à aula. No domingo anterior ao próximo tópico, que você está vendo lá, você vai ver lá que para cada tópico são 2 semanas. São 2 semanas, então você tem 2 semanas para cada resumo daquele assunto. Agora eu não sei se eu vou botar em vários vídeos pequenos ou num vídeo só grandão, que você dá pausa para poder. Você pode pausar para poder assistir o resto depois. Eu não sei ainda. Eu não tenho muita intimidade com essas tecnologias. Eu sou de outra geração. Então, eu vou disponibilizar os vídeos lá, vou gravar os vídeos, vou disponibilizar os vídeos. E aí você só vai me mostrar, vai demonstrar que você viu o vídeo, você entendeu do que ele falou. O que eu vou considerar bom? Eu vou considerar bom quando você fizer algum comentário além do que está lá no vídeo. Você vai ver que os slides que eu vou disponibilizar, via PowerPoint, tem tópicos ali. E para cada um daqueles tópicos eu vou desenvolver uma conversa. Ao final do curso, você não vai ter medo de Uzumbuki. Você não vai ter medo de pegar uma floresta e trabalhar com ela. Você não vai ter medo, porque você vai ter um método. E você vai saber também que mesmo que você cometa qualquer vacilo, cometer vacilo faz parte de qualquer atividade. A questão é que você também vai ter um sistema de monitoramento das suas atividades para que esse erro não se comprometa. É uma coisa complexa e por isso que só pode ser possível através de um banco de dados. Mas ao final do curso você não vai ter medo, você vai ter compreendido tudo. E eu quero saber se é isso mesmo. Se você, numa exposição de PowerPoint e numa gravação de vídeo, explicando aqueles slides lá do PowerPoint, você entendeu tudo, beleza, tá feito, você vai demonstrar isso no escrito, não se estendendo, não é para se estender, né? Só para demonstrar que você entendeu mesmo do que se trata. E aí, beleza. Se você fizer ainda mais comentário, além do que está dito lá, se fizer comentário, e comentário que eu estou falando é crítica e sugestão, aí é mais ponto ainda que você ganha, porque você está deixando claro que você entendeu a questão, tá? E vai melhorando o processo. Tá lá no vídeo, que eu não disponibilizei ainda, mas eu vou disponibilizar, porque esse vídeo já está feito, é um vídeo de 10 minutos, fala nessa conversa aqui, igual como um filho meu me falou, pô pai, assiste a série tal, eu tenho um monte de filho.
pai, assiste a série e tal. Eu falei, pô, não é para mim. Assistir série não é para mim. Ele falou assim, não, cara, mas vê a segunda temporada. A segunda temporada é mais interessante. Então, hoje eu estou bastante atrapalhado, não é da minha geração, eu não tenho intimidade nenhuma com isso, com ficar falando, gravando, eu não consegui nem fazer o chat com vocês, eu queria estar pelo menos vendo o rosto de cada um. E mais, a semana que vem a gente vai estar melhor e assim sucessivamente. Não pegue esse primeiro dia, esse primeiro encontro, que nem é uma aula, é só uma conversa inicial. Como exemplo do que vai acontecer para frente. Eu espero que a gente evolua muito para poder a gente dar conta de fazer o que tem que ser feito. Tá certo? Alguma dúvida? Só recapitulando. Essa conversa aqui eu já vou disponibilizar daqui a pouco, não só essa conversa, mas toda a aula de hoje eu vou disponibilizar via SIGA. As nossas reuniões vão ser via Google Meet, mas só que na semana que vem a gente já vai estar pronto. Você precisa, então, ter um computador, pode ser um desktop ou um notebook, no qual você vai trabalhar. E aí, a nossa reunião vai ser via Google Meet, onde a gente vai conversar, discutir o que estão nos slides, para esclarecer dúvidas. Não entendi aquilo, ficou mal explicado, gaguejou muito, sei lá. Discutir, esclarecer dúvidas sobre as videoaulas, né, que vão estar gravadas, sobre as gravações, e fazer a nossa prática. Compartilhando tela, fazer a nossa prática com o Access. Por isso, você vai ter que ter o Access instalado. Se você não tem, você pode providenciar, providenciar para instalar o Access. Que o Access é o banco de dados que é mais disponível para todo mundo. O que você vai aprender em banco de dados relacionais, se vocês não sabem nada, você vai aprender banco de dados relacionais. Inclusive, eu acho que não pode ter um engenheiro florestal formado, não é nem por causa de floresta natural, qualquer coisa. A profissão é muito ampla, muito complexa, não tem como ter um engenheiro formado sem pilotar, sem saber pilotar um banco de dados. Não é planilha, não é editor de texto. Essas duas ferramentas são fundamentais. Mas sem banco de dados é difícil, no dia de hoje, com a quantidade de informação que a gente não lidar com isso sem um banco de dados, sem o aporte de um banco de dados. Vamos usar o Access, porque o Access é o que é mais disponível, todo mundo tem acesso, mas o que você vai aprender no Access, você vai poder aplicar em qualquer outro banco de dados, porque a lógica é a mesma. Ok? Pode digitar o nome dele, por favor, professor, no Opa. chat? Então, deixa eu ver aqui. Como é que eu digo isso aqui? Aqui. Microsoft Access. Ele vem junto do pacote da Microsoft. Opa. Ele vem junto do pacote da Microsoft. Quando você instala o pacote da Microsoft, o Access vem junto. Tá certo? Como eu vou gravar, e se na semana que vem a gente vai se encontrar via Google Meet, se na semana que vem você não tiver achado ainda, você vai ter pelo menos a nossa conversa da semana que vem, que já vai ser já operando o software, né, gravada para você correr atrás depois. Tá certo? E se por acaso passar o curso todo, você não arrumar, vai ser problema. Não vai te impedir de ser aprovado na disciplina. Mas vai ter um problema para você. Por quê? Porque eu tenho ex-aluno que vive só de Access. E tenho ex-aluno que não sabe operar o software. Por quê? Porque fez a disciplina, entendeu como funciona durante ela, aí depois não pegou mais. Aí é assim como qualquer outro software. Para o manejo de floresta natural, também para o manejo de floresta plantada, mas para o manejo de floresta natural, o que é fundamental é um modelo digital.
Isso você tem através de um SIG, do Sistema de Informação Geográfica, que também é um banco de dados relacionais. O ArcGIS, o QGIS, o QuantumGIS também são bancos de dados relacionais. Só que eles trabalham também com dados espaciais. Então, eu teria que tratar de SIG na disciplina também, mas só que para SIG você tem um monte de disciplina que lida com isso. O professor Bruno oferece disciplina optativa, tem um monte de possibilidade de você lidar com SIG, você aprender a usar SIG. É muito fácil você ter acesso. Já o banco de dados normal, o Access, não. Eu falei que um SIG também é um banco de dados relacionais? Mas para processamento de dados, o Access, ou um banco de dados padrão, é mais poderoso. Você pode fazer um gráfico no banco de dados? Pode. Mas é melhor você fazer um gráfico no Excel, numa planilha. Uma planilha eletrônica, ela é muito mais fácil você fazer um gráfico. Você pode escrever um texto numa planilha? Pode. Mas é muito melhor você escrever um texto no Word, porque o papel do Word é esse mesmo. A função dele é ser o editor de texto. A função da planilha é para conta curta e para produção de gráfico. Qualquer processamento de dados já não é mais, a não ser que seja uma lista de compra de supermercado. Qualquer processamento de dados de engenharia, aí tem que ser num banco de dados relacionais. Então, por enquanto, é uma incógnita, e é isso que se vocês acompanharem o curso, vocês vão dominar e vão falar, nunca mais. Como que eu entrei num curso de engenharia florestal no terceiro milênio, e já desde o primeiro semestre, não me ensinaram a lidar com banco de dados relacionais. Essa é a grande questão. Você está aprendendo agora, provavelmente, no final do curso, mas não tem problema. Mas você vai aprender, se você acompanhar a disciplina. Então, na parte teórica, a gente vai ver que é um fluxograma de procedimento, um fluxograma de informação, que começa com banco de dados, informações da floresta, análise de investimento, que tem matemática financeira. A gente não tem como tomar decisão. Nós vamos rever. Quem nunca viu, esqueceu tudo, vai reaprender. Matemática financeira. Depois a gente vai fazer um planejamento de atividade, onde a gente vai agrupar as coisas semelhantes, né? Vai agrupar, tem um monte de recursos na floresta, a gente vai agrupar planejamento de atividades, e aí depois o monitoramento da produção e da produtividade e das receitas e despesas, fechando os ciclos. Esse é o fluxograma da informação. E a gente faz isso, todas essas etapas, com o banco de dados. Tá certo? Professor, a gente vai ver alguma coisa de legislação? Não, porque assim, a gente vai ver alguma coisa. A gente vai ver alguma coisa da legislação. Mas é porque desde 88, desde a Constituição de 88 e desde 98, quando a coisa realmente funcionou, passou a funcionar, os estados é que legislam. Então vai demorar, vai variar muito de acordo com o estado que você está trabalhando e com o bioma que você está trabalhando. E não dá tempo da gente rever tudo. É claro que eu também, o curso não se propõe a te ensinar a furar copaíba, a colher semente, plantas e plantas jovens, não é o objetivo da disciplina, mas eu vou estar sempre usando exemplos, de determinado produto, determinado recurso. E vou estar sempre citando exemplos de legislação mesmo. Por exemplo, cipó titica, no Acre, não tem nenhum, se você quiser explorar cipó titica no Acre, não tem nenhuma legislação. Se quiser explorar açaí no Acre, não tem nenhuma legislação específica. A legislação do Acre é só para madeira. Sim, tem legislação, mas aí é legislação restritiva. Proíbe a exploração de seringueira, proíbe a exploração de castanheira para madeira, proíbe o abate. Então, legislação restritiva tem várias. Legislação proativa para manejo, aí tem estados que tem mais, tem estados que tem menos. Um dos estados mais avançados, no meu entender, é o Amapá. Então, a gente vai citar exemplos. Antigamente, só o IBAMA, no caso da Amazônia, só o IBAMA legislava e licenciava. A partir de 98, cada estado pôde fazer a sua própria legislação.
a federação inteira que eu estou falando. Mas o que aconteceu foi a maioria dos estados fazer um copia e cola da legislação federal. A legislação federal ainda existe, ainda é aplicada às florestas nacionais, né? E às áreas sob manejo maiores ou iguais a 50 mil hectares. Tá certo? O resto são legislações estaduais. E aí varia um pouco, tá? Nas particularidades, né? Principalmente com relação ao manejo comunitário, manejo em pequena escala, as variantes de manejo varia um pouco de um estado para outro. A gente vai citar isso como exemplo. Mas o que você... Ah, sim. Ainda bem que você falou isso. Isso aí, mais profundamente, a gente trata numa outra disciplina, que é a disciplina de silvicultura tropical. Na disciplina de silvicultura tropical, a gente trabalha especificamente com o manejo da madeira. E com o manejo da madeira, a partir do manejo da madeira, como no caso do norte da Amazônia, é obrigatório o georreferenciamento das árvores. A partir do momento que você tem o modelo digital do terreno, o georreferenciamento das árvores, todas as árvores, o microzoneamento, que a gente chama, por que é que você vai explorar só madeira? Não faz sentido. A madeira tem um ciclo de corte de 25 anos, mais ou menos de 25 anos, dependendo da legislação. Mas tem um ciclo de corte de mais ou menos de 25 anos. Se pode de 5 em 5 anos, na mesma área você voltaria para explorar de 5 em 5 anos. Plantas e plantas jovens, todo ano. Então, todo ano você voltaria na área para explorar plantas e plantas jovens. Sementes, todo ano. Não das mesmas espécies, porque a fenologia varia. Mas todo ano tem semente a ser explorada numa determinada área. Então, o que acontece é que se você explorar só madeira, você só volta numa determinada área a cada 25 anos ou a cada 20, dependendo do ciclo de costas. Se você explora outros produtos justamente por causa da base de dados, do georreferenciamento, do microzoneamento, do modelo digital do terreno e do banco de dados, você, cada vez mais, você vai agregando valor à sua floresta. Porque a viabilidade econômica e ecológica a gente já comprovou, a gente é muito bom nisso. O Brasil, que eu estou dizendo. Agora, a competitividade é que é o nosso problema. E não é problema porque a gente não saiba. É problema porque a gente não usa o que a gente sabe. A gente nem merece a informação que a gente tem, porque é uma informação monstruosa e está totalmente dispersa. Só um banco de dados relacionais para nos organizar. Então, essa parte do mapeamento, georreferenciamento, microzoneamento, essa parte a gente vê na disciplina de silvicultura tropical. Depois que a gente tem isso, aí na disciplina de uso mútuo ou de manejo de produtos florestais não madeireiros, a gente vai usar vai utilizar esses outros recursos, vai poder explorar esses outros recursos. Aí você vai dizer, puxa, mas eu não fiz a disciplina de silvicultura tropical. Beleza. O começo dessa disciplina é uma revisão, eu vou passar rapidamente, tá certo? Na disciplina, fazer um apanhado de como é que funciona esse tal de mapeamento, esse tal de georreferenciamento de árvore, como é que funciona para você já poder ter uma boa ideia. Porque se você não tem o censo florestal, foi a partir do censo. Na verdade, a partir de 4 questões, a partir de 4 aspectos, né? Primeiro, a informação acumulada. A gente tem muito mais informação do que merece, porque a gente não usa. A gente nem sabe o que a gente sabe, porque essa informação ela teria que estar organizada para a gente poder saber o que a gente sabe e também saber o que não sabe e estabelecer prioridade. Segundo, em relação à capacidade que o homem desenvolveu, que a gente desenvolveu de armazenar essa informação, eu estou falando de hardware, armazenar de formato digital, e de processar essa informação. Eu estou falando de software. Terceiro, a capacidade que a gente tem de ver e ser visto, encontrar nichos de mercado e aparecer lá. Eu estou falando de internet. E quarto, que é um item adicional, é a obrigatoriedade do censo florestal. Então, na Mata Atlântica não é obrigatório, é obrigatório, mas ele já tem uma restrição para o manejo, para a exploração da madeira. No caso da Amazônia,
Não, é obrigatório o mapeamento, o georreferenciamento de todas as aves, e aí a exploração de todos os outros recursos é subsidiada pela exploração da madeira. Então, primeiro, o mapeamento, o georreferenciamento das aves, o microzoneamento, o planejamento de estrada, de pátio, para a exploração da madeira. A madeira financia toda a exploração de todos os outros recursos. Se vocês procurarem os trabalhos dos egressos do Laboratório de Planejamento Florestal, aí vão estar lá, exploração de plantas e plantas jovens, como faz? Exploração de sementes, como faz? Exploração de cipó, como faz? Exploração de exudado, como faz? E aí, essas coisas vão sendo adicionadas, que entra lá na parte de planejamento daquele fluxo do uso múltiplo. Tá certo? Eu até me adiantei aqui, eu vou passar isso aqui com mais clareza, com imagem, né, com slide, que vai ser mais fácil de compreender, e a gente vai estar se reunindo toda semana para discutir. O mais importante primeiro, arrumar um computador, seja um notebook ou um desktop, para poder aproveitar a disciplina. Não vai estar ouvindo falar. Arrumar um computador para poder estar participando da aula prática. Tá certo? Segundo, instalar o Access. Instalar o Access, o Microsoft Access, da Microsoft, o Access para a gente ter a nossa aula prática, para poder realmente aprender a lidar com o banco de dados. Tá certo? Aí, terceiro, ver os vídeos que eu vou postar, olhá-los, fazer um resumo por escrito e me encaminhar. Tá certo? E aí eu vou ver que você está realmente acompanhando. Se você não instalar o Access, se você não fizer isso, se você não tiver Access, participar só através de celular, vendo os vídeos e fazendo, não vai te impedir de ser aprovado na disciplina. Só que você vai perder a oportunidade. Não pense que você só assistindo, depois você vai pilotar ele. Não vai. Não vai. A ideia é você participar da disciplina, você participar da aula prática, você pilotar ele e você continuar pilotando depois. Você assumir mesmo. Depois que você vai perceber que não tem como você pensar em fazer alguma coisa sem ser com banco de dados, né? Como engenharia. Com engenharia não tem como. É informação demais. Eu tenho aqui um livro, todos os meus exemplos vão ser de Amazônia, porque é onde eu trabalhei 29 anos. Eu tenho aqui um livro da Clara Pandolfo, que foi uma mulher excepcional, inclusive, que foi da Sudã, e foi do Prodepef, que foi as primeiras pesquisas que a gente fez aproveitando as informações do Radão Brasil. É uma mulher excepcional, através dela que a gente comprovou no Prodepef a viabilidade da exploração em terra firme na Amazônia. Antigamente pensava-se que era inviável, porque tinha muito pouca madeira, muito poucas espécies. E aí foi através do projeto da Prodepef, que eu tenho um relatório aqui, que foi comprovada a viabilidade técnica e econômica. E naquela época, ela escreveu um livro sobre a Amazônia. Na parte de economia, ela gastou 3 páginas. Uma pessoa só poderia escrever um livro sobre a Amazônia. Olha só, a coisa de 3 décadas atrás. 4 décadas atrás. Há 4 décadas atrás, a gente sabia tão pouco que uma pessoa era capaz de escrever sobre a Amazônia. Como a gente vê frequentemente. Alguém que fala assim, não, eu tenho experiência na Amazônia. Tem experiência? Aonde? A pessoa trabalhou num lugar, numa comunidade, ou numa empresa, numa atividade, e quando a pessoa fala assim, a Amazônia, já tem que ficar desconfiado, porque é um universo. É um universo de complexidade. Então, é isso que eu estou dizendo, e é por isso que eu estou falando de banco de dados. Tá certo? Professor, Opa. posso tirar uma dúvida rapidinho com o senhor? Claro. 2 coisas, na verdade. A primeira seria, como funciona a questão do uso múltiplo nas unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável? Na prática mesmo não tem como usar nas de proteção integral? Essa é a primeira dúvida. Então,
Aí você falou uma coisa muito legal, Rodrigo, porque tem as coisas assim, tem o que a legislação fala, a confusão da legislação e a vida como ela é. A 12651, que o pessoal chama de novo Código Florestal, que não é um Código Florestal, ele fala, o novo, você vê até em reportagem alguém falar, o novo Código Florestal, que é a Lei 12651. Ela não é. O novo Código Florestal foi revogado pela 12651, que já era novo. O primeiro era da época de Getúlio. O novo foi da década de 60, no começo, 64, 65, o governo militar. Esse foi o novo Código Florestal. Atualmente, a gente tem a 12651, que é a Lei de Proteção das Florestas Naturais. E na 12651, está dizendo, claro, que é livre a exploração de produtos não madeireiros. Como? Então, teoricamente, é livre. Só que a legislação também diz que na área de preservação permanente é intocável. A área de preservação permanente é intocável. Só que é um equívoco também. Primeiro, não faz o menor... A área de preservação permanente, ela foi concebida, quando ela foi concebida, para proteger principalmente topo de morro, né? Principalmente não, topo de morro, encosta e mata ciliar para a água. Por quê? Se todo o desenvolvimento do setor primário era baseado na agricultura, então se o agricultor ou o pecuarista desmatasse tudo, ele ia ter um problema de água. E a agricultura precisa muito de água. Todo mundo precisa de água. Então, aí foi concebida a área de preservação permanente. Num equívoco monstruoso, aplicou-se a área de preservação permanente para todo o território nacional, ou para todos os biomas, ou para todo o uso. A área de preservação permanente não faz menor sentido em área sob manejo. Em floresta natural, em área sob manejo, não faz o menor sentido porque não se desmata. Se desmata só a infraestrutura, estrada e pátio. O resto da floresta fica lá. A gente perde de 20% a 30%, às vezes até mais, da área sob manejo por causa da legislação de APP. Essa área de preservação permanente não tem problema nenhum você explorar, nem produtos não madeireiros. Madeira não pode, infelizmente não pode. Mas não tem problema nenhum você explorar outros recursos, semente, cipó, ninguém é normal, é tranquilo você fazer esse tipo de exploração. Aí você vai perguntar, mas quanto que se explora? Nada. Quase nada. Ué, não se explora nada? Não. O Brasil exporta cipó titica, que dá muito dinheiro. Quem produz mais dinheiro atualmente é açaí, né? Mas em termos de quantidade de produtos, a gente não explora quase nada. E a gente vê em alguns lugares explorando algum recurso, mas de uma forma muito longe do que a engenharia recomendaria. Então, eu estou falando de área de preservação permanente. Unidade de proteção integral não pode nada. Unidade de conservação de proteção integral não pode nada. Dependendo da categoria dela, não pode nem entrar. Não pode nem entrar. Agora, essas unidades que são concebidas no intuito de proteger a floresta, na verdade, elas não protegem. Elas protegem só no papel. É fácil, no papel, proteger. O que protege a floresta, o que a vida mostra, o que a economia mostra, o que a história mostra, o que protege um recurso, ele vale dinheiro. O recurso que não vale dinheiro, ele acaba sendo explorado. Então, o que é muito comum em unidades de conservação de proteção integral na Amazônia é o roubo de madeira. É a exploração sem critério nenhum, né? A fauna é proibida e o Brasil é responsável por 20%. Caramba, agora eu estou na dúvida se é 10%. Não, 10%. O Brasil é responsável por 10% do tráfico de animais silvestres. No mundo, 10% do mundo. A estimativa é de $1 bilhão por ano que eles são exportados. Agora, veja, 80% a 90% dos animais capturados para exportação no tráfico morrem ou na captura ou no transporte, porque é tudo feito malocado, sem técnica, sem conhecimento, ou na captura ou no transporte. Ou seja, esse 1 bilhão podia ser 10 bilhões, podia ser 9 bilhões, se fossem feitos adequadamente, sem morrer um bicho a mais.
Então a gente comete esse equívoco o tempo todo. É como o desmatamento, a gente todo ano reclama do desmatamento. A gente não tem que reclamar. Ou a gente usa, faz valer dinheiro, ou então não adianta ficar reclamando, e não adianta. Se os Estados Unidos, a maior economia do mundo ainda, não é capaz de cuidar da fronteira com o México, imagina nós. Imagina nós querer cuidar de uma região como a Amazônia. Com legislação, com uma canetada em papel, publicando no diário, que já é um outro equívoco absurdo também, que a gente confunde instrumento legal com política. Instrumento legal não é política. Uma política tem a ver com base técnica, ou seja, com instrumento técnico, conhecimento. Uma política tem a ver depois com instrumento administrativo, quem vai fazer essa técnica, quem vai executar essa técnica, quem vai disseminar essa técnica, instrumento administrativo, com que equipe, com que carro, com que diária, com que subsídio, né? Depois a gente vai ter que pensar no instrumento econômico, como que a gente vai bancar essa política, tá certo? E por último é que vai entrar o instrumento legal. O instrumento legal é por último, é o último que entra, porque ele que torna todo o resto possível. O dinheiro, o subsídio, o fomento, as equipes, os equipamentos, o recurso, né? A legalização do recurso, das atividades, né? Então, o instrumento legal é o último a entrar. E a gente confunde instrumento legal com política. E aí dá-se uma canetada. Por exemplo, uma ex-presidente do IBAMA deu uma canetada proibindo o uso de mercúrio na exploração de ouro aluvional no Brasil. O que adiantou isso? Absolutamente nada. Todo garimpeiro usa mercúrio. Todo garimpeiro, só que usa sem conhecimento. Quando chegou uma instituição internacional aqui, por acaso, inclusive, coordenada por um brasileiro, que trabalhava na África, e veio aqui instruir como explorar, usar o mercúrio, e usando equipamentos simples, você pode comprar em qualquer mercado, funil, panela, funil, tubo, para você recuperar 99,8%, sei lá, 9% do mercúrio, ele não pôde instruir as pessoas, os garimpeiros, a usarem o equipamento, porque é proibido a exploração, o uso do mercúrio na exploração de ouro aluvional. Isso é política? Alguém acha que aquela mulher lá, quando ela assinou a instrução, é proibido o uso, está resolvendo alguma coisa? Adianta, é proibido a exploração de papagaio, ou de pitaceiro, ou de fauna, adianta isso? Então, se eu pudesse ensinar o cara, ó, você vai subir, vai pegar o ninho, você vai ver qual que é o menor, ela vai produzir 2, estou falando uma espécie em exemplo. Aí vai ver os 2, qual que é o menorzinho, vai tirar ele, vai descer, vai tirar ele, vai alimentar ele com essa ração aqui. E quando ele tiver adulto, você vai vender e vai ganhar lá seus $2.000. Pronto. Ele vai querer fazer o que com aquela árvore? Nada. Ele vai querer proteger aquela árvore. O que ele faz? Ele derruba a árvore. Tem que derrubar quando o verão vai começar. Quando o verão vai começar, ele vai voar. Então ele tem que derrubar antes. Ele já está grandinho, então ele está mais resistente à queda da árvore. Então é menos provável que ele morra, mas morre. Às vezes morre os 2, às vezes morre um. E ele vai derrubando a árvore, acabando com o ninho. Deixando, bom, aquela fêmea, aquele casal não tem mais aquele ninho mais. Aí ele derruba vários, pega aquilo que ele pegou, alimenta mal, maloca mal, transporta mal e vai morrendo no caminho, porque é proibido. A proibição impede? Não, a proibição não impede. É por isso que a gente não se lamenta quando se reclama de desmatamento da região ou da exploração ilegal de fauna. A gente não fica nem triste, porque não adianta. Não adianta. Enquanto não tiver juízo, a gente não vai resolver essa questão. Quando o cara começar a ganhar dinheiro com fauna, legalmente, pagando imposto, subsidiando os órgãos que vão treiná-lo, vão capacitá-lo, que vão monitorá-lo, aí a gente não vai se preocupar mais com isso. Quando a gente terminar essa hipocrisia. E uso múltiplo, ou manejo, esse nome eu não gosto,
porque, né, não tem... Como é que é, assim, produtos não madeireiros? Como é que é o seu nome? Meu nome não é José. Ninguém se chama não José, não João. Tem que saber que produto é. Então, madeira é um dos produtos. E tem outros produtos também, mas tem que dizer qual produto você está falando. Inclusive fauna. Mas fauna tem vários grupos. Tem grupos que a gente conhece muito, é muito fácil de manejar, por exemplo, todos os ratos, capivara, paca, como o porco, queixada, caititu, a gente sabe muito bem como manejar. E tem outros não, que são mais complicados. E aí você tem que dizer qual produto, né? Se é de fauna ou se é de flora. E de flora também, tem que dizer se é semente do quê, e a gente agrupa aquilo que é parecido. Tá meio confuso, peço desculpa, minha pergunta foi boa, aí já me vem, mas a gente, na disciplina, a gente vai ver isso com muita calma, com muita organização. É uma dúvida. Essa política restritiva toda, isso é um instrumento de embargo internacional ou é específico do Brasil mesmo? Política que acontece no Brasil? São as duas coisas, né? Há quem diga que existe todo esse apelo para tirar o Brasil da concorrência. Para tirar o Brasil da concorrência. O Brasil tem um potencial enorme e se eu consigo, como o Macron fez, propondo, existe mesmo um movimento de boicote aos produtos brasileiros, segundo os exportadores ligado ao agronegócio, já tem restrição mesmo. Tem país que está restringindo a importação de produto brasileiro por causa dessa irresponsabilidade do Brasil. Então, existe essa estratégia comercial mesmo. Mas, internamente, o que a gente tem são duas coisas. Primeiro, uma ignorância absurda. Porque a gente acha que instrumento legal é lei, que instrumento legal é política, desculpa, que instrumento legal é política e instrumento legal não é política, só um instrumento legal não faz acontecer nada. Olha, vou dar um exemplo bem concreto. O Brasil era importador, quando eu era aluno da engenharia florestal, da Rural, o Brasil era importador de pasta de papel e celulose. E era importador de papel e de pasta de papel e celulose. Uma vergonha para o tamanho que a gente tinha, para a área que a gente tinha para plantar floresta. Então, houve uma política para tornar o Brasil autossuficiente em papel e celulose. Essa política, um instrumento, a base técnica foi importada, foi mal importado, porque a gente não tinha muito conhecimento aqui. Golfari que fez um zoneamento edafoclimático das espécies, pegava eucalipto e plantava aqui. E a gente não sabia das espécies, a gente não sabia nada, a gente errou muito, mas mudou a realidade porque a gente começou a fazer. Quando a gente começa a fazer, a gente começa a aprender. Quem que plantava? Todo mundo que recebia o dinheiro. E o Brasil deu a fundo perdido 95% desse plantio. O Estado, você fazia um projeto, eu trabalhei com isso, fazia um projeto, uma vez o projeto aprovado, você ganhava 95% do recurso do projeto a fundo perdido. Ou seja, não precisava devolver, era só plantar. A gente plantou muito errado, mas a gente aprendeu muito. Quem que ensinou a acessar o recurso, a plantar, foi o instrumento administrativo, que na época era o IBDF, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Só enquanto eu estava na universidade, eu recebi dois cursos, eu fiz 2 cursos, que foi equipes de Brasília, que iam na universidade, ensinando você a acessar o recurso, a fazer o projeto e acessar o recurso a fundo perdido. Tá certo? Então, o instrumento administrativo era o IBDF, que tudo que você vê que é do IBAMA hoje era do IBDF. O pessoal fala que juntaram 4 paraplégicos para formar um tetraplégico, que era o IBDF, que tinha permeabilidade justamente por causa... Professor, Oi. dá licença. Todo. Desculpa te interromper. Bom dia. Bom dia. Pessoal, eu queria pedir, é meio chato isso, mas se puder, só o professor ficar com a câmera ligada, tá travando muito a chamada aqui e eu não tô conseguindo acompanhar. Acho que se tiver menos câmera, desculpa aí. Obrigada.
Então, era o IBDF, que tinha permeabilidade em todos os municípios de Feijó do Acre. Tem uma sede do IBDF lá. Então, o IBDF, aí a SUDEVIA, que é para a agricultura, para seringueira, os PROBOR da vida. Aí depois a SUDEP, que era a pesca, e a SEMA, que era a Secretaria Especial do Meio Ambiente, quando a questão do meio ambiente virou a moda. Muito mal entendida também, por sinal. E aí, quando juntou esses quatro, virou o IBAMA. E aí, o IBDF, toda a parte de desenvolvimento, que o IBDF era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, sumiu. O instrumento administrativo de política florestal e desenvolvimento sumiu. Passou a ser só o restritivo. A SEMA tomou conta, e aí a questão de meio ambiente virou uma coqueluche, e aí toda a parte de desenvolvimento foi esquecida e passou assim a parte só de comando e controle, política repressiva. Não pode isso, não pode aquilo, no intuito de proteger o meio ambiente. Esse foi o fim da nossa política florestal. Porém, é aquela política, então o Brasil é um país de terceira categoria, não que nada. Naquela época, a gente deixou de ser importador, foi uma vergonha com o tamanho de área que a gente tinha, e passou a ser um dos maiores exportadores. Nós estamos muito longe do primeiro e do segundo lugar, mas estamos em quinto lugar, se não me falha a memória, estamos lá perto do quinto lugar em termos de exportação de pasta de papel e celulose, e ninguém no mundo é tão produtivo quanto nós. Então, isso é uma política, usando base técnica, que no caso tinha até pouca, mas só fazendo é que a gente aprendeu. Depois, usando o instrumento administrativo, que no caso era o IBDF, tudo que você vê do IBAMA era o IBDF antigamente. Um instrumento administrativo, que no caso era o IBDF, né, desculpa, instrumento administrativo, um instrumento econômico, que era o FISET, que é justamente 95% a fundo perdido, e aí um instrumento legal que possibilitou tudo isso acontecer. Ao contrário do indivíduo, o indivíduo ele pode fazer qualquer coisa desde que não seja proibido em lei. Já um órgão público ou uma pessoa jurídica, não é só um órgão público, uma pessoa jurídica não pode fazer nada a não ser que esteja previsto em lei. É aí que entra o instrumento legal, para fazer a política acontecer, e a política foi muito bem sucedida. Essa questão de comando e controle, então, que virou a área de meio ambiente, ela acabou com a nossa esperança. A gente importa carne de caça. A Europa explora caça e carne de caça. A Europa, os Estados Unidos, o Canadá explora caça e carne de caça. E a gente nessa hipocrisia. Nós temos uma biodiversidade absurda, a gente olha a hipocrisia. E a gente não pode nem reclamar de não poder explorar fauna, porque a gente não tem moral, porque a gente não explora nem flora. O engenheiro florestal chega na Amazônia, vai fazer um plano de manejo, ele explora as mesmas espécies. De um modo geral, os operadores de serraria, eles entendem muito pouco de serraria, a questão de manutenção, de planejamento, de layout, faz a manutenção corretiva quando arrebenta a correia, quando já está cego demais, já está cega demais, vai lá afiar. Em geral, é isso. A gente nem flora, a gente explora. O que a gente tem, uma vez o Centro de Tecnologia da Madeira Imobiliária, lá do Acre, fez uma exposição de móveis e artefatos de madeira só de espécies consideradas não comerciais. O que você tem de informação publicada, como esse livro aqui, por exemplo, sobre caracterização tecnológica de espécie, tem muito mais espécie caracterizada tecnologicamente do que esse daqui, aqui é só de semente, do que explorada. As espécies são exploradas são muito poucas em relação àquelas espécies que a gente poderia explorar, agregando muito mais valor à floresta. Isso estou falando de madeira. Se você for pensar em outros produtos, então, eles até são explorados, mas são explorados sem técnica quase, em geral, sem técnica quase nenhuma. É através do marreteiro lá, do seringueiro, do ribeirinho, que explora sem técnica nenhuma, vai explorando, é extrativismo mesmo puro, e junta e depois exporta. Não é nada que agregue valor a uma mesma área. Por quê? Porque não tem engenharia florestal.
Por quê? Porque a gente ainda se confunde, acha que se cercar ou se botar uma lei proibindo, a gente está protegendo. E aí todo ano a gente se lamenta da questão do desmatamento. Ah, que caiu. Até hoje a Mata Atlântica perde área no desmatamento, e o que é feito através da SOS Mata Atlântica é proibir tudo. Quanto mais proibir, melhor, né? A ideia é essa. A ideia que a gente vê é isso. E aí a gente continua assistindo esse filme. Tá beleza? Professor, Espero ter respondido. vou fazer uma pergunta. Como é que vai funcionar o manejo sem o subsídio da madeira, que é o que possibilita ter recurso financeiro, e sem instrumento de financiamento? Porque instrumento para financiamento a longo prazo no Brasil é muito difícil. Como é que vai funcionar isso? E aí seria a realidade, por exemplo, da Mata Atlântica, ou mas que não tem madeira para subsidiar. Então, até o laboratório está junto com o Departamento de Ciências Ambientais trabalhando com isso. Aí você tem que pensar em recurso por recurso. No caso, tem um projeto coordenado pelo professor Luiz Mauro, lá do Departamento de Ciências Ambientais, que é a exploração da jaqueira para fim comercial. É muito interessante o projeto, é muito interessante mesmo, mas não tem outro jeito. A população adulta você tem que mapear. Não tem outro jeito. Você tem que, por amostragem, população não comercial, você tem que pegar, porque população não comercial também é relativo, né? Se você pensar assim, eu posso pegar semente e vender, pode. Semente e plantar, pode. Mas você pode também explorar plântulas de plantas jovens. Você já tem a muda, só tem a plântula ou a planta jovem ali. É só você embalar ela adequadamente, retirar e embalar. Luiz Moni Ribeiro fez uma monografia sobre isso. A monografia dele foi exatamente isso: exploração de plântulas e plantas jovens em áreas sob manejo. Só que ele trabalhou em áreas sob manejo. Inclusive, ele depois foi contratado na Amazônia para aplicar isso. Infelizmente, não foi para aplicar numa área sob manejo, foi para aplicar para resgate de germoplasma, numa área que ia ser inundada por uma hidrelétrica, mas usando a metodologia que ele desenvolveu. Então, quando você tem só um recurso e a madeira, o grande lance da madeira é que a madeira subsidia tudo. Então, fica tudo muito mais fácil. Tudo fica muito mais fácil. Quando não tem madeira, aí aquele recurso vai ter que se financiar sozinho. O rendimento dele é menor, né? Relativo, é menor, porque ele vai sozinho. Por isso que a gente fala de uso múltiplo e integrado. Quando eu exploro madeira, a madeira já financia a estrada, o pátio, toda a infraestrutura. A legalização da área. Aí, já que eu exploro madeira para serraria, a exploração da copa fica muito mais rentável, porque eu já sei até onde ela está, qual é a espécie, o diâmetro, já tenho ela localizada, georreferenciada. E quando eu exploro a copa, para explorar epífita, bromélia, orquídea, é do lado que eu vou ter que picar a copa mesmo, empilhar, arrastar. Então por que eu não vou explorar a epífita? A epífita vai ter que pagar só aquele... Se a copa pagou só o passo seguinte, a epífita vai pagar só o passo seguinte mesmo. Em vez de eu jogar ela fora, eu vou botar ela num paneiro. E é isso que chama de uso integrado, múltiplo e integrado, faz com que o valor relativo de cada produto suba. A taxa interna de retorno vai para o espaço. Então, vai para o espaço. É quase inacreditável, justamente por causa disso. Por causa dessa integração das atividades. Então, te respondendo novamente. Quando é possível, então, explorar um determinado... Pode, inclusive, tem um projeto do professor Luiz Mauro, que é a exploração de castanheira. Em vez de ficar tentando, que às vezes a gente vê essa conversa, né? Tem que acabar com a castanheira, porque a castanheira é uma invasora, que a gente plantou lá. Invasora não, que a gente plantou, né? Mas tem que acabar com a castanheira. Não, pode acabar, ou pode explorar comercialmente. Né? E aí é muito interessante, que é um projeto, inclusive, de manejo comunitário, de castanheira em unidade de conservação e borda, né? Área tampão de unidade de conservação, por comunidades tradicionais. É um projeto super interessante. E é possível. E você vai ser capaz de fazer isso com a disciplina. Com a disciplina, você vai ser capaz de fazer isso. Agora, como eu falei, essa disciplina
de uso múltiplo, ela dá o salto seguinte, que eu devia... Não deveria ser produto não madeireiro, deveria chamar uso múltiplo. Ou não deveria nem chamar de uso múltiplo, deveria chamar de manejo. Se eu pego uma floresta plantada para manejar, eu vou usar os recursos que ela tem. Se eu pego uma floresta heterogênea para manejar, eu vou explorar os recursos que ela tem. Explorar e monitorar os recursos que ela tem. Eu não preciso ficar dando novo nome. Manejo de baixo impacto, não, manejo de impacto reduzido, manejo de precisão, tudo isso é manejo de floresta. E conforme ele vai evoluindo, a gente vai agregando novas ferramentas, né? Quando se agregou o SIG, a IGPS, ao manejo de floresta natural, passou a chamar de manejo de precisão. Mas é manejo florestal com uma ferramenta moderna, tá certo? Mas esse salto seguinte de uso mútuo, que eu prefiro chamar de uso mútuo, a base dele toda, para ele funcionar bem, é o manejo da madeira. Ele é baseado no manejo da madeira. Se você não explora madeira, você vai jogar essas informações fora? Não. Vai usar essa técnica fora? Não. Você vai utilizar ela. Mas já sabendo que a sua área vai ter menos rentabilidade. É certo, a madeira tem mais volume, tem mais liquidez, a madeira, por isso que ela subsidia a exploração de outros recursos. Mas as ferramentas são as mesmas, banco de dados, informações da floresta, a matemática financeira, análise de investimento, né, para gradiente de alternativas, porque quando você vai ver, tem muita alternativa, então você tem que ranquear ela, depois fazer o planejamento, e aí o monitoramento da receita, da despesa, da produção e da produtividade. E esse ciclo se realimentando. Tá certo? Respondi? Beleza, respondido. Beleza. Então, vamos recapitular. Meu dever de casa. Eu vou botar agora essa introdução aqui, para quem não está. Essa introdução aqui já tem eu gravei um vídeo falando dela. Uma coisa no cigarro ontem. Eu coloquei mais ou menos os passos que a gente vai passar, né? Os passos, tá. os tópicos não que a gente coloquei um arquivo. Arquivo não. Tem um arquivo. Os arquivos vou começar a colocar hoje. Mas eu estava querendo conversar primeiro com a turma para saber como é que é. Tá beleza? Então, vou começar a colocar hoje. Lá tá a regra que eu falei, da regra de avaliação da disciplina. Não vai ter prova. Você vai ter 2 semanas para tratar de cada assunto. O assunto que eu vou expor. Eu vou expor de formato digital, com slides do PowerPoint, e com áudio, né? Eu explicando, que o slide tem muito menos coisa do que eu falo, mas é um roteiro. E aí você vai prestar atenção, vai olhar e vai fazer um resumo disso. E vai me mandar esse resumo. A cada 2 semanas, né? Sempre vai ter 2 semanas. Então, a cada semana você vai mandar. Na primeira, não, vai ser 2 semanas. Depois você vai ter 2 semanas para cada tópico, mas toda semana vai estar vencendo algum. E aí você vai até o domingo anterior a começar um tópico novo. Você vai me mandar um resumo e eu vou avaliar ele. Mais ou menos, mais para mais ou menos, de 1 a 5. Não mandou 0, mais ou menos mais para mais, ou tá bom, vou botar 5. Isso, aí eu vou dando uma média a cada relatório. No final do relatório, no final do período, eu vou pegar essa média, multiplicar por 2, aí vou ter uma nota não de 0 a 5, mas de 0 a 10. Então, não tem prova. Você vai poder estar se acompanhando o tempo todo. É muito fácil. Professor, em relação aos resumos propriamente ditos, o senhor estabelece alguns limites para eles ou não? Não, você que vai dar o resumo. Eu digo assim, não é para você se estender, não. O que eu vou querer saber é se você compreendeu o que está escrito. Se você fizer um copy e cola, eu não vou ter essa impressão. Eu vou querer que você diga nas suas palavras o que você pegou da essência. Tá certo? Você vai escrever o que você pegou na essência. Eu não quero que você se estenda mais do que o necessário para tentar me agradar. Não é isso. Eu quero é que você me dê
a sensação de que você compreendeu o tópico. Pessoal, aí é o seu poder de síntese. Claro, se você fizer um poder de síntese de um parágrafo, eu não vou ter como descobrir. Você vai ver, o material é vasto. Então, você vai escrever, sim, você vai escrever. Eu só estou dizendo para você não escrever além, que é muito comum. Nas minhas provas, eu sou professor de exploração florestal. Nas minhas provas de exploração é conta. É só conta, é índice e conta, índice e conta. Não tem quase nada de conceito. É teoria, sim, tem teoria, mas é conta. Exploração florestal é conta. E daí eu evito fazer questão conceitual, fazer pergunta conceitual, porque o aluno pensa que se ele escrever muito, ele está indo melhor. Não. Eu até evito isso mesmo. Eu quero o cerne. Eu quero só que você perceba, me demonstre que você leu, que você escutou e que você é capaz de fazer um resumo daquilo. Sabe como? Então, não tem limite, não. Agora, se você não me der essa sensação, eu vou te avaliar mal. Mas isso, a cada semana, você vai me dar um relatório, a cada semana eu vou te avaliando. Tá certo? Então, você não vai ter nenhuma surpresa. Tá certo? Tem uma data lá, que está dizendo primeira prova, não vai ter primeira prova, vai ser a primeira média. Aí eu vou pegar os relatórios até então e vou dar uma média que vai ser a nota da primeira prova. Quando tem lá no CIGA, tá lá, primeira avaliação, segunda avaliação, e aí optativa. Tá certo? Tá certo? Ok, professor, obrigado. Valeu. Aí, com relação ao alguém que chegou agora, quem é que chegou? Jaqueline? Eu. Oi, então, quanto à aula prática, Jaqueline, então, para instalar o Access, tem um notebook, arrumar um notebook, mesmo que seja emprestado, um notebook ou um desktop, e instalar o Access, o Microsoft Access, porque uso múltiplo é banco de dados. Sem banco de dados não tem uso múltiplo, é impossível. E aí é uma coisa que você já deveria todos nós deveríamos ter aprendido no primeiro semestre, já começar a trabalhar banco de dados, né? Aprender a pilotar e se sentir à vontade com o banco de dados. E isso, se você acompanhar a disciplina, você vai se sentir à vontade com o banco de dados. Você vai ver que é complexo, né? É complexo, mas não é difícil. Complexo porque são vários caminhos, mas é como o SIG. Não tem nada difícil no SIG. Não sei, tem certas coisas que são super complexas, que a academia gosta. Tudo bem, mas o SIG que você precisa operar no QuantumGIS, se você não mexe com o SIG ainda, esqueça o ArcGIS. Não mexa no ArcGIS. Pegue o QuantumGIS. Ele é tão bom quanto, e em algumas coisas eu acho ele melhor do que o ArcGIS, além de ser de graça. Você não precisa ficar pirateando, que é essa coisa também nossa de terceiro mundo, achar que piratear está valendo. Então, o QuantumGIS é de graça. Então, baixe o QuantumGIS. Se você está pilotando o ArcGIS, porque o professor te ensinou o ArcGIS, não se preocupe com isso. Abandone o ArcGIS. Instale o QuantumGIS e veja lá no YouTube como é que eu faço para hidrografia, como é que eu faço para modelagem digital. O QuantumGIS, como o ArcGIS, são softwares mega complexos. Mas o que você precisa do QuantumGIS para fazer um plano de manejo, para fazer um plano de manejo de floresta natural, para fazer o uso múltiplo, o que você precisa dele é muito pouca ferramenta. Muito poucas ferramentas. Oi. Vou dar uma dica aqui. Eu descobri há uns dias atrás, aí eu estou até espalhando para os meus colegas. Quem tem aquele e-mail institucional, né, da UFRRJ, né, .br, qualquer um que não tiver, pode fazer também. Acho que é só entrar no portal e solicitar no site. Aí, com aquele e-mail, a gente pode se cadastrar na conta da Microsoft e baixar a versão do pacote Office gratuito para estudante. E aí fica regular com a licença e tem o pacote Access junto para baixar. Perfeito. Posso dar ajuda lá no grupo também, qualquer coisa. Valeu, valeu mesmo. Bom de saber isso. Eu sempre falo para os meus alunos que, poxa vida, eu pago a licença. Eu pago 200 e pouco, acho que é 225 uma licença, que são 5. Aí você pega 225 e divide por 5, que te dá direito
ao Office completo, te dá direito a 1 hora de Skype. Não é o Skype de graça, de Skype é de graça, mas se eu quiser ligar para um hotel, se eu quiser ligar para uma empresa privada, se eu quiser fazer alguma coisa, demorar numa chamada interurbana, eu posso fazer pelo Skype, mas eu tenho que pagar. O pacote do Office me dá direito, você vai ter esse direito baixando lá, a 1 hora de Skype. 1 hora de Skype de graça. E você vai ter direito, que é por isso que você tem que usar o Office mesmo, a 1 tera na nuvem. É 1 tera. 1 tera é muita coisa para você botar na nuvem. É capaz de você se formar, se aposentar e não ter 1 tera. Tá, se você trabalhar com imagem, ficar guardando todas elas, aí tá arriscado você acabar enchendo. Mas 1 tera é muita coisa. É muita coisa mesmo. E você tem esse 1 tera na nuvem, o que é perfeito para multifunção. Então, eu sempre falei racha aí, cara, divide por 5, cada um vai dar uma mixaria, o que de repente você gasta numa noitada aí, numa chopada, você gasta alguma coisa parecida com isso. Então, vale a pena, é um investimento em vez da gente na nossa cultura de piratear. Eu uso o Office, embora tenha aquele BR Office, porque o banco de dados do BR Office é muito ruim. Então, sempre eu falei, banco de dados tem que ser do Axis, porque todo mundo tem acesso, é fácil de trocar informação. Começa pelo Axis, e depois você pode ir para o que você achar melhor. Essa notícia que a Jaqueline deu, então, é perfeita. Perfeita. Então, é fazer da forma honesta, da forma correta. Com relação ao modelo digital do terreno, que a gente não vai tratar aqui, a gente vai passar alguns slides só, mostrando. A gente não vai ensinar, porque não dá tempo. E porque também é vasto o material e disciplina sobre isso, né? Mas o conselho que eu dou é trabalhar com Quantum GIS. Eu trabalhei no ArcView, eu comecei a trabalhar no ArcView para o manejo desde a versão 3.2. Então, eu sou lá da velha, com ArcView. Então, eu, já velho, eu tive muita dificuldade, muita resistência em mudar do ArcGIS para o Quantum GIS. E acabei mudando. Eu também era daquela de escolher não era nem pirata, era um demo. Era um demo que aí eu ficava usando. Já tinha vencido, mas dava o meu jeito de continuar usando. Então acabava sendo pirata mesmo. Depois aqui caiu a ficha. Falei, pô, cara, estou fazendo uma coisa errada. E quando eu resolvi passar para o QGIS, puxa vida, por que eu não tomei essa decisão antes? Né? Não estou dizendo o software inteiro, aí eu não posso dizer. Mas para o manejo de floresta, tá certo? Para o manejo de floresta, aquilo que você precisa do QGIS é muito pouco. É muito pouco. E é muito repetitivo. Esse aqui é o grande lance também. Você faz uma máquina de um mapa, você aproveita, só liga e desliga shapes e aproveita aquela máquina. Então, você repete muito. A mesma coisa de banco de dados. Se você no banco de dados, se você numa planilha, às vezes você pega uma planilha, processou um inventário. Aí você vai processar um outro inventário e aproveita aquela planilha. É o maior perigo. É o maior perigo. Mas dá para fazer. Mas você repete muito trabalho. No Axis você não repete nada. Qualquer coisa que você pensar, e você vai ver isso, você vai aprender isso, você só pensa uma vez. Depois você bota um botão lá. O que você vai colocar lá é critério. Você só vai ver critério. Você vai botar na própria rotina para ela te perguntar. Qual UPA, qual área de manejo, qual inventário. Aí você só vai dizer qual é e aí ele dá aquele relatório já pronto, padronizado, processado, né, do jeito que você quer, automaticamente, só apertando o botão. Por isso é que para ser, no meu entender, mesmo que você trabalhe com floresta plantada, para ser engenheiro florestal de verdade e usar tudo que de informação que a engenharia florestal disponibiliza, tem que ser com banco de dados. Se você for um técnico de nível secundário, aí tudo bem, você vai repetir a mesma coisa, então não precisa de um banco de dados. Mas se você for ser um engenheiro, se você for querer engenheirar, né, se você estiver no topo, né, de uma equipe, né, de uma empresa, sem banco de dados não tem escapatória. Não tem escapatória. Tá beleza? Então, voltando lá. Então, se você... e você vai fazer isso, então, agora com essa grande notícia da Jaqueline, você vai arrumar um notebook ou um desktop, e a nossa reunião da semana que vem, você já vai ter lido o que eu disponibilizei, assistido, na verdade, né? Lido não, assistido o que eu disponibilizei,
as videoaulas gravadas, vai discutir, esclarecer dúvida, depois você vai fazer um resumo, vai me mandar. Na semana que vem, eu vou compartilhar a tela para a gente ir aprendendo o banco de dados, o Access, desde o começo. O beabá, do começo, desde o começo. E aí, se você tiver, você vai aprender. Se você não tiver, você não vai perder a disciplina por causa disso. Mas, novamente, você não vai ser prejudicado na disciplina por causa disso. Você é que vai se prejudicar. Você vai ter uma oportunidade de conhecer uma ferramenta e você não vai ter. E a sua chance é você acompanhar, fazer a prática para continuar depois. E quando acabar a disciplina, tchau e benção, não quero mais saber. Você vai perder o Access. Eu já falei, vou falar de novo. Eu tenho ex-aluno que trabalha só com isso. Trabalha só em terra de céu, quem tem o olho é rei. Então, o cara pilota Access e o cara pilota engenharia florestal, aí o cara passa a ser valioso para donar. Né? Então, o cara que vive só disso. Porque a otimização do teu trabalho é muito grande. Porque você não faz nada repetitivo. E aí, o banco de dados é que faz as repetições. Né? Você não tem que pensar de novo. Então, é legal você acompanhar para você não abandonar, para você entender, perder o medo. E esse é o meu compromisso. No final da disciplina, você não vai ter medo de uso múltiplo, você não vai ter medo de banco de dados. Não, pelo contrário, você vai estar operando o banco de dados. Tá beleza? Eu acho que é isso. Se a gente não tiver mais nenhuma dúvida, esse é só o nosso papo original, né? E a partir da semana que vem, a gente vai botar a mão na massa. Alguma dúvida que tenha ficado no que eu falei, vai ter já está feito esse vídeo, eu só vou colocar lá, dando essa introdução. Tá certo? Isso que eu falei aqui, de forma meio atabalhoada, lá está de forma mais organizada, eu acho. Beleza, professor. Tá feito? Ok. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida... Toda segunda vai ter aula, professor? Vai ter encontro? Toda segunda. Só que a gente tem que decidir se vai ser de 9 às 11 ou de 10 a meio-dia. Como eu vou dar trabalho via web, né? Via web, vou dar trabalho, disponibilizar a aula via web, a gente não precisa ficar com as 3 horas. Eu gostaria, mas me disseram que eu não posso. Eu não posso usar as 3 horas, então eu quero usar 2. Agora, não, a gente topa ficar com as 3, melhor ainda. Para ficar com as 3, de 9 a meio-dia, que é o que a gente faria se estivesse na aula. Né? Normalmente eu usaria, eu usaria metade para a teórica, onde eu passaria os slides, e metade para a prática, que é banco de dados. Se a gente vai disponibilizar a teórica via internet, a gente pode usar a nossa reunião lá, só uma parte para esclarecer dúvida teórica, e aí a outra para a prática. Então, diz que eu não posso usar as 3 horas. Então, eu estou pensando em 2 horas. E aí vocês podem dizer, agora mesmo, se preferem de 9 às 11 ou de 10 a meio-dia. Para mim, tanto faz. Assim, o que for decidido aí pelo grupo que for melhor, eu tenho a disponibilidade nesse horário. Se for cedo, eu acho que fica melhor do que aí depois a gente fica com o tempo livre direto, né? Combinado. Tá feito, então. Então, vamos começar às 9 horas. Aí, se estiver fluindo, a gente até espichar. Se ninguém quiser, se todo mundo quiser continuar, a gente vai voltando até meio-dia. Eu gosto. Prefiro às 10. Então, eu prefiro às 10. Prefere começar às 10. Acho que tu perdeu aí. Eu voto às 9. Tem pelo menos... Tu tá perdendo de 2 a 1. Ah, já rolou a votação. É porque, professora, a minha internet é bem ruim, eu moro no alojamento, né? E aí, na verdade, toda semana já vai ser difícil de eu acompanhar. Hoje já tá... Mas vamos que vamos, então. Vamos às 9. Mas tem diferença da internet 9 horas para 10 horas? Não, mas se for 10 horas eu consigo sair para algum lugar, eu acho, para... Eu fico meio com medo, entendeu, professor, de sair do alojamento com computador. Não tem nada aberto, não tem biblioteca aberta, não tem nada aberto. Assim.
Aí eu fico aqui na janela do meu quarto, mas pode ser às 9, pode ser às 9. Tá, beleza. Então vamos começar pelas 9, aí se realmente estiver impossibilitando você, que inclusive as práticas vão ser gravadas e deixadas lá. Então, se estiver impossibilitando você, a gente repensa. Mas vamos começar às 9. Por causa disso mesmo, o volume de matéria é muito grande. O volume de matéria é muito grande. Eu resumo ele para ser todo inteligível. Mas se me deixar espaço, aí a gente vai desenvolvendo mais. Sabe como? Aí quanto mais tempo a gente tiver, melhor. Só então, a gente começa às 9 e, em princípio, vamos de 9 às 11. Tá beleza? Se der alguma zebra, a gente repensa. Tá feito? Por mim tá ok. Beleza. Então tá combinado. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, as dúvidas vão ter semana que vem, às 9 horas, quando vocês verem os vídeos que eu vou postar. Tá feito? Assiste os vídeos lá. Ok, professor, obrigado. Valeu, abração. Até logo. Tchau, professor. Bom dia. Você também vai.